Amém. Queridos, pode se sentar. Para quem não sabe, o AT29 é o nome que nós damos para os jovens, né? Por que esse nome? Porque o livro de Atos ele não tem uma finalização. Então ele continua sendo escrito na nossa vida. A sua história não terminou. Deus continua escrevendo a sua história. Amém? Então você que é jovem como eu, amém? Ninguém disse amém. Oh, eu estou velho mesmo, né? Então o que acontece? Você que é jovem, solteiro, venha participar, né? Venha estar aqui no AT29. Vai ser um negócio top das galáxias. Vai ser muito, muito bom mesmo. Não deixe de vir, não deixe de estar aqui. Amém? Queridos, nós começamos na terça-feira passada falando sobre a maldição do poder do pecado e da lei. Querido, esse assunto às vezes assim ele parece ser, a gente cita bastante os mesmos textos, a gente cita bastante alguns conceitos que são muito parecidos e às vezes é o mesmo conceito, mas é muito importante, porque é muito importante você entender, você ter revelação, porque quando você tem revelação desse princípio, querido, a sua vida cristã muda. Você vira a chave da sua vida cristã e a sua vida cristã passa a ser totalmente diferente. Amém? Então quero convidar você a orar por você mesmo. Eu vou orar por você e você também vai orar por você mesmo, pedindo para que Deus te dê revelação, entendimento espiritual do que vai ser ministrado. Pai Deus, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, ó Deus, e glorificamos o teu nome, te agradecemos a oportunidade de nos expormos à tua palavra, de estarmos diante de ti, ó Pai. Ó Deus amado, e pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, ó Deus, nos dê revelação no Espírito, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor dê-nos revelação, ó Pai, entendimento, ó Pai. Ó Deus, que nós somos livres da maldição do pecado e da lei, Pai. Ó Deus, e que nós podemos viver debaixo da graça, que nós não precisamos mais viver preocupados em merecer o amor de Deus, ou merecer o favor do Senhor, ou receber a bênção do Senhor, tão somente porque obedecemos, Pai. Ó Deus, mas porque vivemos pela fé. Ó Deus, porque somos pessoas, cristãos, homens e mulheres que decidiram, que escolheram diante do Senhor viver pela fé, Pai. Em nome de Jesus, então vivendo pela fé nós possamos desfrutar, ó Deus, da tua graça maravilhosa, da tua abundante graça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, rapaz, o tempo passa depressa, né? Parece que hoje está passando mais depressa do que os outros dias. Mas nós queremos continuar. Semana passada falamos que o justo vive pela fé, e nós falamos também de pessoas que querem viver baseado na obediência, né? Ou seja, porque ele orou, porque ele jejuou, porque ele não fez coisa feia, porque ele foi bonzinho, então ele pensa que Deus é obrigado a abençoar ele por esse motivo. Então a gente entende que essa pessoa ainda não teve revelação, ela está vivendo debaixo da lei, do merecimento próprio. Ela está tentando ser amada por Deus sem saber que Deus já a ama, né? Então falamos sobre isso, e eu não quero me deter sobre isso, mas nessa sequência sobre a maldição do pecado e da lei, nós precisamos avançar. E a Bíblia nos fala aqui nesse texto de Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, diz o seguinte: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu li esse texto ontem na live, e também estamos lendo ele aqui. O que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, querido? Que geralmente a gente lê esse versículo, e a gente lê muito o versículo número 12: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas muitas vezes nos esquecemos de ler o versículo de número 15, que fala: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus. Então veja, Deus está falando aqui o seguinte, que nós não podemos nos separar, e aqui nós demos o tema de decair, ou de se afastar da graça de Deus. E a única maneira, querido, esse texto manda a gente seguir a paz com todos, e não tem jeito de nós termos paz com todos, vivendo a nossa vida fundamentada na lei, ou na obediência, mas nós só conseguimos ter paz com todo quando nós estamos vivendo fundamentada a nossa vida na graça de Deus. Então isso é muito importante nós entendermos isso. E o texto ele fala o seguinte, né? Ele fala algo tão importante. Ele diz assim: separando da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Querido, toda pessoa que ele vive a sua vida fundamentada, baseado na justiça própria, geralmente, na maioria das vezes, quase sempre, ele vai ter ressentimento. E o ressentimento é a base da amargura. O ressentimento é a base. Eu queria pedir só para baixar um pouquinho alguma dessas luzes aqui, ou essa aqui, não sei qual, que está pegando um reflexo aqui, eu não estou enxergando nadinha. Se alguém conseguir me ajudar aí, eu agradeço. Então assim, o ressentimento é a base da amargura. Então a pessoa fica ressentida porque vive na justiça própria, e logo ele vai estar ressentido com alguém, com a pessoa, está mesmo com Deus, né? Então isso é algo muito sério. E então quando a pessoa, ele fala os que decaíram da graça, ele pensa o seguinte: a pessoa que se afasta da graça, ele começa a viver a vida tentando merecer alguma coisa, ele tentando ser correto, ser justo, ser amado do Pai, ele tenta fazer por merecer a bênção de Deus. E aí ele fala assim: então eu preciso me santificar, né? Aí eu preciso me santificar. Então eu não vou cortar meu cabelo, eu não vou pintar minhas unhas, eu não vou passar maquiagem, né? A minha saia agora vai ser aqui, né? Se eu sou homem, então agora eu só vou andar com a gola aqui quase, né, no pescoço, a camisa até aqui. E agora, eu não passo mais nem perfume para me santificar. Está amarrado, né? A pessoa pensa que isso é santificação, e ela faz tudo isso. E querido, vamos ser sinceros, tem que se esforçar muito para dar conta de viver assim, não é? É uma vida difícil. E então ela faz tudo isso, e ela sofre, e ela se esforça, e ela tem aquela luta para conseguir fazer isso. E quando ela faz tudo isso, aí vem uma pessoa ali, parecendo uma árvore de Natal, de tão maquiada, a roupa colorida, cheia de coisa na cabeça, um brinco maior, um colar, pulseira, né, tornozeleira, tem tudo, tem anel até no pé. Aí ela olha para outra e fala: misericórdia. Mas aquela pessoa é abençoada e ela não é, e ela fica ressentida com Deus. Eu não corto meu cabelo, eu não pinto minhas unhas, eu não passo maquiagem, olha como eu sou santa, entre aspas, né? Olha como eu faço tudo certinho, eu me esforço, e como que Deus, olha o jeito, como que Deus abençoa ela e não eu? Por que ela está com esse ressentimento? Porque ela está vivendo, fundamentando a sua vida no esforço próprio, de se santificar pela sua própria força, tentando se esforçar, tentando ser santa e agradar a Deus, sabe, no esforço próprio. E queridos, deixa eu te dizer, a santificação não é a raiz. Eu não me santifico para ser salvo, eu sou salvo, por isso que eu me santifico, entendeu? Santificação é fruto, não é raiz. Salvação é fruto, é raiz, desculpa. Salvação é raiz.
Santificação é fruto, porque eu fui salvo, porque Jesus morreu na cruz, porque Ele derramou o seu sangue, porque Ele levou todos os meus pecados da cruz, porque Deus pegou os meus pecados e colocou nele, pegou a justiça dele e colocou em mim, e eu recebi pela fé, pela graça, mediante a fé. Eu creio que Jesus fez tudo aquilo por minha causa. Diz a Bíblia, garante a palavra do Senhor, que eu sou salvo. E porque eu fui salvo, eu me santifico, e não ao contrário. Entende? Porque eu fui salvo, é que eu me santifico. Eu não me santifico para ser salvo. A santificação é um fruto, e não a raiz. A salvação é a raiz, a santificação é o fruto. Então, quando eu entendo isso, queridos, e quando eu enxergo isso, as coisas começam a mudar na minha vida, porque eu deixo de ficar olhando para mim mesmo. Deixa eu te falar, você nunca se santifica enquanto você está olhando para você mesmo. Estou até com medo de falar, mas vou falar. Nós não vamos mais ter cura interior nos nossos encontros, porque eu nunca vou melhorar enquanto eu olho para mim mesmo. Eu só vou melhorar e só vou ser curado quando eu olho para Jesus. Quando eu chego diante de Jesus e olho para Ele, enquanto eu estou contemplando para Ele, enquanto eu estou olhando para Ele, quando eu estou diante dEle, a presença dEle, a glória dEle me cura por completo. Entende? E aí nós somos renovados, sem esforço, sem luta, sem introspecção, não é? Porque quando a pessoa faz isso, não, vamos regredir mais, é porque aconteceu alguma coisa com você quando era pequeno. O seu tio, sua avó, seu avô, o professor da escola, o colega da rua. Não tem nada não, está tudo certo. Então foi lá na barriga da mãe. Já está procurando um culpado para pôr culpa dos seus problemas. Jesus já levou tudo. Entende? Jesus já levou tudo na cruz. Quando eu tenho a revelação e quando eu tenho entendimento, querido, deixa eu te dizer, quando eu fico diante do Senhor Jesus, a glória dele me transforma, a presença dele me ajuda na santificação. Entende? É contemplando Jesus, olhando para Jesus, que eu sou santificado. Entende? É quando eu estou diante dele lá, olhando para Jesus, meditando na palavra, comendo a palavra, enchendo o depósito como nós pregamos no domingo. Entende? Aí eu estou diante de Jesus, querido, é impossível não ser santificado. É impossível também continuar no pecado, na presença de Deus. Tem jeito. Entende? As coisas não dá. Então é tão importante a gente ter esse entendimento e saber que nós somos santificados quando nós contemplamos o Senhor Jesus, quando pela fé eu olho para a presença dele. E quando a gente canta essa canção que nós vamos cantar no final, Ousado Amor, olha, pensa, né? Jesus enfrentou todas as dificuldades, todas as barreiras para me amar, e aí o diabo vem e fala para você: você fez coisa errada, Deus não te ama mais não. E se eu não tenho a revelação da graça, eu acredito no diabo. Entende? Né? Ele fez tudo por causa de mim, e agora porque, entende? Aconteceu qualquer coisa, ele deixou de mim, mas não deixa, irmãos. Não deixou, ele nos ama. Amém? Em nome de Jesus. Agora, o que acontece quando nós não, está amarrado, ou quando alguma pessoa por aí, ele se separa da graça de Deus? Vamos ler aqui agora do versículo 15 até o 17 de Hebreus 12, diz o seguinte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual que por um repasto, outra versão fala um prato de lentilha, na verdade aqui foi um PF, né? Por um PF ele vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois nunca achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Querido, a gente olhando isso aqui, a gente vê nesse texto que com a graça de Deus eu posso ter paz com as pessoas.
quando eu entendo que eu sou pecador, e mesmo não merecendo, eu vou para a presença de Deus e Deus me abençoa. E quando eu vejo e eu entendo, e eu tenho revelação, que não tem nada em mim, que de mim mesmo, como origem, pode agradar a Deus, e é tudo que Jesus fez na cruz, e é só em Jesus que eu consigo agradar a Deus, querido, eu percebo quanto pecador eu sou, quão necessitado da graça de Deus eu sou. Se a misericórdia dele não fosse comigo, eu já era, não existiria. Então, querido, pensa bem. Está aqui o Pablo, eu vou pegar o Pablo, porque eu já conheço aqui, ele não vai ficar bravo comigo. Então, pensa aqui, eu sei o tanto que eu sou, pecador. O Pablo fez uma coisa muito feia comigo, mas eu vou perdoar o Pablo. Sabe por que eu vou perdoar o Pablo? Vamos imaginar que ele fez, ele vai fazer coisas boas para mim, viu, meu irmão? Em nome de Jesus, me abençoa. Então, o que acontece? Eu vou perdoar ele. Sabe por que eu vou perdoar ele? Porque eu sei que eu também sou pecador. A pessoa que tem grande dificuldade de perdoar é porque tem muita justiça própria dentro dele. A dificuldade de perdoar é sinal de que a pessoa tem muita justiça própria dentro dele. Mas como que a pessoa teve coragem, audácia, petulância de fazer o que fez? Entende? E aí, queridos, muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento. Então toda pessoa ressentida é cheia de justiça própria, e o ressentimento ele evolui para a amargura. E nós falamos já que o problema é que a pessoa amargurada, ela não guarda para si, ela conta. Vou te contar só para você me ajudar a orar. Você sabe o que fizeram comigo? E aí vai contaminando. É um mal que vai contaminando uma família, que vai contaminando as pessoas, que contamina um oásis, que contamina a igreja, entende? E é tão interessante como a raiz de amargura pega mais que coronavírus. Pega mesmo, querido. Porque pode usar a máscara que for, que não adianta. Tem que tapar os ouvidos, né? Por quê, queridos? Porque chega ali, e você já viu como que a gente tem a tendência sempre de ficar do lado errado? É a tendência natural. A gente quer ter cheio de justiça própria, e aí alguém fala uma coisa, a gente já pega logo o lado daquela pessoa, sem nem ter escutado a outra versão. É assim ou não é? Na maioria das vezes tem. Claro que tem alguns que já alcançaram um certo nível de sabedoria e falam, toda história tem dois lados, eu só ouvi um lado, né? Então vamos ficar quieto, né? Vamos esperar. Então veja bem, queridos, e a pessoa começa a conversar e prejudica tanto. Então quando eu confio na justiça própria, sabe, o que eu estou fazendo? Eu estou me afastando da graça do Senhor Jesus. E deixa eu te falar, só pode desfrutar da graça de Deus aquele que conhece, que reconhece que não tem merecimento algum. Só pode desfrutar da graça de Deus, do favor de Deus, aquele que reconhece que por ele mesmo, ele não tem nenhum merecimento diante de Deus. Ele não tem direito de reivindicar nada diante de Deus. Tudo é favor, tudo é graça, tudo é bondade de Deus, tudo é manifestação do amor de Deus na vida da gente. E aí, queridos, veja bem, eu falei isso na live, quando Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado o que nós temos ofendido. Muita gente pensa que ali é uma troca, não é? Muita gente pensa que ali é uma troca, se eu perdoar, Deus me perdoa também. Mas na verdade, querido, mostra que aquele que não perdoa é porque ele está cheio de justiça própria, e ele está cheio de ressentimento, e ele não consegue perdoar. Aquele que perdoa, querido, é porque ele sabe que ele não merece nada, ele sabe que nele mesmo não tem bem algum diante de Deus. Então ele chega e a pessoa fez algo ruim para ele, ele dá conta de perdoar. Queridos, como isso é forte. Estava conversando com uma pessoa que está um pouco afastada da nossa igreja. Até, se você estiver me assistindo, é com você mesmo que eu estou falando. Eu falei com ela hoje à tarde, ela sabe, né? Não sei se ela está assistindo, eu estava conversando com ela agora à tarde. Falei, bora para a igreja, né? Ela mandou umas caretinhas para mim, figurinha. Eu falei, não é figurinha não, deixa de enrolação, vamos para a igreja, né? Talvez ela está assistindo. É tu mesmo. Então o que acontece?
E ela falando das dificuldades que ela tem de perdoar algumas pessoas que a ofenderam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente sabe que nós não temos nada, fica mais fácil de perdoar. Porque, não me levem a mal, mas eu me igualo ao meu ofensor. Entendeu? Ele errou comigo do mesmo jeito que eu erro, não só com Deus, mas com outras pessoas. A diferença dela é que ela errou comigo e não com outras pessoas. Se ela tivesse cometido o mesmo erro que cometeu comigo com outras pessoas, eu não ia achar tão grave. Mas porque foi comigo e eu estou cheio de justiça própria, e eu falo, como? Que absurdo, né? E aí tem muitos crentes que falam assim, Deus vai fazer justiça. Deixa eu te falar, muitas vezes eles não estão pedindo nem justiça, porque se você pede justiça, você está pedindo para Deus exercer justiça a seu favor. Então se Deus, mano, eu não quero que Deus faça justiça comigo não. Sabia disso? Porque eu não mereço nada. Se Ele for ser justo, eu não vou ter nada, eu vou ter maldição. É isso que eu mereço. Eu quero misericórdia e graça. É isso que eu quero de Deus. Eu não quero que Deus faça justiça comigo não. Se Ele fazer justiça comigo, eu estou no sal. Eu quero a misericórdia e a graça de Deus na minha vida. Então se eu quero é isso na minha vida, e é a justiça própria que me leva a condenar os outros, veja bem, se é isso que eu quero e eu tenho revelação disso, é isso que eu vou ministrar na vida das pessoas também. Lembra que sem a graça de Deus nós não conseguimos ter paz com todos os homens. Eu só consigo ter paz com todos os homens porque eu entendo que eu sou tão pecador quanto eles. E se eu estou onde eu estou pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, então eu vou relevar, não vou me ofender, não vou me magoar, não vou querer me vingar, não vou desejar um mal para aquela pessoa, porque eu entendo que eu sou tão miserável quanto aquela pessoa. Entendi isso, querido? Então eu vou conseguir viver a paz com todos. Então não é uma troca. Que a pessoa que se recusa a perdoar, ela está dizendo? O que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: não precisamos da graça de Deus. Eu não preciso da graça do Senhor. Eu sou muito justo, eu sou muito correto, eu sou muito direito. Eu não preciso da graça de Deus. É isso que está dizendo a pessoa que se recusa a perdoar. Ela está recusando, está dizendo pela atitude que ela não precisa da graça de Deus. Então veja, querido, a justiça própria produz em nós ressentimento. Eu falei ontem e preciso repetir hoje, e hoje eu quero aprofundar um pouco mais nisso, sobre o irmão do filho pródigo. Que ele tem muito crente que é a cara do irmão do filho pródigo, e eu já fui assim também por um tempo. Veja bem, aqui em Lucas capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 18, diz o seguinte, vou contextualizar, porque se alguém não souber, o que era? O homem tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho, e o mais novo chegou para o pai, que já era um absurdo, o pai estava vivo, não tinha morrido, falou: pai, me dá a parte da minha herança. Em outras palavras, ele estava dizendo: o senhor não morre nunca, o senhor é um velho duro de morrer, então o que acontece? Me dá a minha parte aí, que o senhor não morre, né? Em outras palavras, é isso que ele estava dizendo, era um desrespeito tremendo. Mas mesmo assim, aquele pai pegou uma parte da herança, que seria a parte que ele receberia depois da morte do pai, e deu para aquele filho mais moço. E o filho mais moço foi lá, gastou tudo, viajou e para um país distante, lá caiu na gandaia, gastou tudo, tomou todas, saiu com todas, pegou todo mundo e pegou a crise também. Arrumou um emprego para cuidar de porcos. Ele tinha tanta fome, e a Bíblia diz que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Mas um dia lá, olhando para a comida dos porcos e se perguntando, penso eu, né? Não está na Bíblia, isso aqui é eu imaginando a cena. Eu como ou não como? Mas está nojento, mas eu estou com fome. Eu creio que nesse momento ele caiu em si, falou assim: olha, tantos trabalhadores de meu pai, isso que nós vamos ler aqui, ó, né, ele fala assim, eu creio que foi nesse momento aí que ele falou isso aqui, ó: levantar-me-ei
Irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso é o plano dele. Vou chegar para o meu pai e vou falar isso. E aí a Bíblia diz o seguinte, continuando aqui, ele diz o seguinte: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ainda ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Queridos, se a gente lê o texto até aí, está tudo tranquilo. A gente vai ficar olhando para o pai, tanto que o pai é amoroso, tanto que o pai é misericordioso, que o pai manifestou a graça dele sobre esse filho que tão terrível, tão injusto, manifestou tanta falta de amor e consideração por esse pai. Mas a história não para aí, né? A história aí, ela tem uma continuidade, porque ele tinha um irmão que quando ele chega, a festa já tinha começado. Olha o texto aqui que diz, né, a partir do versículo 25, quando o irmão chega: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele, o filho mais velho, olha a reação dele aqui. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho. Querido, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu estou lutando para mudar isso aqui. Você já viu? Eu vou falar uma coisa para o Pablo, e eu quero falar uma coisa da Maria Eduarda. Aí eu não falo assim, olha, a Maria Eduarda, eu falo assim: olha, a sua filha. Quando uma pessoa fala assim para vocês, fala: tem coisa errada. É ou não é? Eu sei o nome dela, eu conheço ela. Quando a gente fala isso, é porque já tem ressentimento lá dentro, e o trem já está saindo torto. É ou não é? Já está saindo errado. É, gente, justiça própria borbulhando. A tua mãe, o teu pai, o teu marido, ei, entendeu? Aquele teu colega, já tem coisa errada. Entende por quê? Porque é a justiça própria se manifestando em ressentimento. É a justiça própria se manifestando em ressentimento. E aqui a gente vê isso, né? Vindo, porém, esse teu filho. Será que ele não sabia o nome do irmão? Com certeza, né? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar o novilho cevado para ele. Querido, quando a gente pensa, vamos ser honestos, não parece que o filho mais velho tem razão? Se a gente for analisar, fala assim: peraí, dentro da justiça, não, tem razão. Olha o tanto que o cara rala, o outro foi para lá, ó, só na gandaia, na farra. E agora chega aqui, festa para ele, e eu que estou aqui ralando de sol a sol. Eu saio de casa, o sol não nasceu, quando eu volto ele já foi embora, e o meu pai não faz nada para mim. Eu mereço. É isso, não é? Justiça própria. Justiça própria. E é engraçado, querido, quem vive na justiça própria, ele não desfruta da graça de Deus. Sabe o que é viver justiça própria? É você namorar com a moça, casar com ela e não desfrutar das benesses do casamento. É, querido, é justiça própria, é a mesma coisa, né? É a moça namorar, gostar do rapaz, casar com ele, mas não desfrutar daquilo as coisas boas que o casamento não proporciona. Entende? É uma coisa, quando a gente coloca desse jeito, fica sem nexo, não é verdade?
Mas é exatamente assim que muita gente faz em relação a Deus. Ou seja, porque ele quer viver na justiça própria, ele não desfruta da graça de Deus, das bênçãos de Deus, das maravilhas de Deus. Por quê? Porque quer viver na justiça própria. Porque ele quer fazer por merecer. Ele quer comprar o amor do Pai e as bênçãos do Pai através do que ele faz na força do seu braço, no seu comportamento. Entende? Então, querido, foi isso que o filho mais velho fez. E isso é tão difícil, querido. Veja bem, o quanto que é difícil para uma pessoa cheia de justiça própria se humilhar. Por isso que quem tem justiça própria tem ressentimento, tem amargura e não perdoa. Porque imagina, na cabeça do filho do irmão mais velho, na cabeça do irmão mais velho, filho lá do fazendeiro, do homem, do pai, que aponta para Deus, que aponta para o nosso Deus, o que acontece? Ele falou assim: está tudo certo, eu mereço, eu fiz tudo certo. Querido, se eu mereço, eu não preciso da graça, é só exigir o que eu mereço, não é verdade? E aos olhos dele, ele merecia. E muitas vezes a gente pensa assim: não existe nada que eu possa fazer que partindo de mim mesmo é aceito diante de Deus. Nem aquilo que eu penso que é bom, nem aquilo que eu penso que é bom. Tudo que é aceito diante de Deus é quando eu vou pela graça, pela fé naquilo que Jesus fez na cruz. Quando eu entendo que eu sou justiça de Deus, porque Deus pegou, o Pai pegou da justiça de Jesus e colocou em mim, e eu sou aceito diante do Pai. Sabe por quê que eu sou aceito diante do Pai? Porque Ele aceitou Jesus e eu estou em Cristo. Entende? É só assim, é só por isso. Então, se eu continuo vivendo cheio de justiça própria, querido, eu não vou conseguir avançar e conquistar. Quanto mais nos separamos da graça, mais nos tornamos naturais e indiferentes às coisas espirituais e às bênçãos de Deus. Lembra de Esaú? Por um PF. O que vale o direito de primogenitura? Estou quase para morrer. Então a pessoa que vive pela justiça própria, que vai se afastando da graça de Deus, ele vai deixando de dar valor nas coisas espirituais, ele vai deixando de dar valor nas coisas de Deus, ele vai se tornando aquele superficial, ele vai se tornando aquela pessoa distante, né? E ele começa a ter aquelas conversas feias que a gente escuta aí: não precisa ir tantas vezes assim na igreja, não precisa ler tanta Bíblia, não. Eu conheço gente que leu a Bíblia demais, ficou doido, né? Aí vem até com essa conversa, entende? Por quê? Vai se distanciando da graça de Deus. Agora, o que nos separa da graça de Deus? O que diz Gálatas 5, versículo 4? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Paulo fala aos Gálatas que a pessoa se desliga de Cristo, nós nos separamos de Cristo quando nós procuramos nos justificar pelas obras da lei. Ele está em nossa vida, mas sem efeito prático. É isso que acontece quando a gente tenta justificar. Veja bem, isso não tem a ver com salvação, isso tem a ver com manifestação da graça de Deus na minha e na sua vida. Isso tem a ver com o favor de Deus na minha vida e na sua vida. Por exemplo, você aceitou Jesus, amém? Pela graça mediante a fé, você ouviu a palavra produziu resposta em você, e você entrou em aliança com o Senhor Jesus, Ele veio morar no teu espírito, você nasceu de novo, você vai para o céu. Quando eu não sei, mas você vai, entendeu? Isso aí é com você e Deus. Mas aí o que acontece, queridos? E você começou muito bem, e você adorava a Deus, e você não se sentia merecedor de nada, você não se julgava, nada. Você veio para Cristo porque você achava assim: olha, eu não tenho jeito, eu sou um nada nessa história de humanidade, então eu vou para Deus, que a minha única esperança é Deus, eu não sou nada. E assim você chegou para Deus, e assim Deus te amou, te abraçou e te acolheu. E sempre como você ia como um nada diante de Deus, Deus se manifestava como um tudo na tua vida.
Deus se manifestava como tudo na tua vida, e aquilo te enchia, aquela alegria, aquela bênção. Mas depois você cresceu, você fez alguns cursos, e não está errado fazer os cursos, precisa fazer os cursos, e você conseguiu um cargo na igreja, você faz alguma coisa na igreja, e aí chegou outra pessoa que tem menos tempo da igreja que você, e às vezes a pessoa começa a olhar e se achar melhor. Eu já fiz isso também, mas agora eu sou líder. Agora eu não levanto as mãos mais no louvor, porque eu sou líder. Esse negócio de chorar, babar e tal, fazia isso lá no começo, quando eu achava que não era ninguém. E quando eu não achava ninguém, Deus me manifestava tudo na minha vida, e o poder de Deus se manifestava na minha vida, a alegria do Espírito Santo estava na minha vida, e eu me achava o pior da igreja, mas saía o mais abençoado no final de cada culto, né? Por causa da graça. Mas agora eu me acho o melhor da igreja, e saio mais vazio da igreja, volto para casa vazio, sem nada de Deus. Entende por quê? Começou a achar alguma coisa, ele começou a pensar que é alguma coisa, e ele começa a querer se justificar pela obra da lei. Entende? Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu oro tantas vezes por dia, jejuo tantas vezes por semana. Fariseu, é ou não é? Não eram os fariseus que falavam essas coisas? Então, e quem Jesus foi tão duro com os fariseus? Então veja bem, eu preciso sim, sabe, ter esse coração. Receber a graça de Deus em vão é ter a graça de Deus em nossas vidas, e mesmo assim continuar tentando merecer a bênção de Deus. Então, por exemplo, se eu quero me justificar pela minha justiça própria, Deus está aí pronto para abençoar meu casamento, mas Ele não abençoa, Ele não vai ter efeito nenhum no meu casamento, porque eu que quero mudar minha esposa. Eu estou no meu casamento, eu quero mudar meu marido, mas é você que quer mudar, você não quer deixar Deus mudar, você não quer depender de Deus, você não quer descansar em Deus, você não quer admitir que você é incapaz de mudar até você mesmo. Aí o que acontece? Não, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma campanha, e eu vou orar, e eu vou jejuar, e eu vou me estribuchar, e eu vou fazer alguma coisa, e vai acontecer, e não acontece, e a pessoa fica ressentida, achando que merecia, porque fez tanta coisa. Tem Deus na vida dela, mas não usufrui daquilo que Deus poderia manifestar na vida dela, mudando a história dela pela graça, a fé naquilo que Jesus já fez. Entende? E aí a pessoa depende. E aí outra chega aqui, mulher chega aqui com o olho roxo, o homem com a cara cortada. O que foi? Eu taquei a panela na cara dele, ele me deu um murro e tal, não sei o que. Daquele jeito, passa uns dias, está no Molove, Deus abençoa, e troca de carro, e compra casa, e está crescendo, e está uma maravilha. E aquela pessoa que se estribuchou, que fez tanta coisa, fala: Deus, mas como que o Senhor faz isso com eles e comigo? Que faço tanta coisa para o Senhor não faz nada. Entende que é justiça própria? Ela tem Deus na vida dela, ela tem Jesus na vida dela, mas não usufrui da graça de Deus. Sabe? Então, querido, eu tenho que usufruir da graça de Deus. Eu preciso pedir para Deus: Deus, me ajuda a ver que eu não sou nada, é o Senhor que é tudo na minha vida. Entende? Isso é tão importante, que a gente vai entendendo isso vai mudando. Olha só o que diz aqui Hebreus 4,16. Preste atenção, querido. Olha só esse versículo, quão tremendo é. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Tem um trono de graça, querido, olha aí, aleluia. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que? Misericórdia, e acharmos o que? Graça para socorro. Em que hora, irmãos? Está escrito aí? Tá não, pensei que você estava lendo também. Em ocasião oportuna. Então você chega diante do trono da graça. Qual que é a ocasião? Põe aí para eles verem, meu querido, por favor. Hebreus 4,16, né? Você chega, você está lá passando um pouco perrengue na sua vida, não importa em que área seja, em que situação seja, a Bíblia fala que tem o trono da graça, que eu chego confiadamente, com certeza de que eu sou amado, com a certeza de que eu sou aceito diante de Deus, não por causa de mim mesmo, mas por causa de Jesus, pelo que Jesus fez na cruz. E então eu vou para a presença de Deus e chego lá, assim, com toda certeza de que sou aceito, e falo: Deus,
vim aqui porque eu estou querendo da sua misericórdia. Deus, eu estou aqui porque eu quero a graça do Senhor. Qual a ocasião oportuna? O que você está precisando? O que você está precisando? É aquilo que você vai falar diante de Deus. Deus, eu estou precisando é disso. Estou precisando que o Senhor opere na minha casa. Estou precisando que o Senhor opere no meu coração. Estou precisando que o Senhor opere na minha família. Estou precisando que o Senhor opere no meu trabalho. Deus, eu estou precisando que o Senhor abra uma porta para mim. Deus, eu estou precisando da transformação do Senhor. Deus, me ajuda. Eu chego diante do trono da graça confiadamente. Entende? Eu vou chegar diante do trono da graça confiadamente, que Ele vai ter misericórdia de mim, e diante dele eu vou achar graça e vou achar socorro para a minha vida. Amém? E por último, quero até convidar o pessoal do louvor para a gente exaltar o nome do Senhor, falando do amor dele, cantando o amor dele tão maravilhoso. Permanecer em Cristo é permanecer na graça. Permanecer em Cristo é permanecer na graça, não é? Isso é tão importante. Olha aí, coloca aí para nós, queridos, João 15, versículo 4 até o 7. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Aqui, entra aqui. Antes de ler esse último versículo aí, deixa aí, tira não. Lembra do trono da graça? Que eu chego confiadamente lá, nele. Eu chego confiadamente no trono da graça. E a Bíblia diz, nós lemos lá em Hebreus 4, que eu vou encontrar misericórdia e eu vou achar graça. Não é verdade? Eu afirmei, a palavra de Deus afirmou também, nós lemos lá em Hebreus capítulo 12, também em Hebreus capítulo 4, e lemos também em Gálatas, que permanecer em Jesus é permanecer na graça. Jesus está falando assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Não é isso que ele está dizendo aqui em João capítulo 15? Então preste atenção, olha como é que termina aí o versículo. Ele diz o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Permanecer em Cristo é quando nós permanecemos na graça. E quando nós decaímos da graça é quando nós nos separamos de Cristo. Se eu permaneço em Cristo, na graça, fica fácil eu entender o versículo 7 aí. Pedireis o que quiseres e lhe será feito. Aqui fala e lhe serás concedido. Quem limita o poder e a quantidade de bênção de Deus na sua vida é você. O quanto você consegue permanecer na graça, o quanto você consegue permanecer diante de Deus e manter essa consciência de que você não é nada e de que Ele é tudo. Isso vai determinar o tamanho da bênção, a quantidade de bênção, a intensidade de Deus na sua vida. Entende? Se você permanecer em Deus e as palavras dele permanecerem em você, se você não decair da graça, se você ir se aperfeiçoando dia após dia para depender de Deus cada vez mais, de confiar em Deus cada vez mais, você vai fazer tudo, mas é tudo pela fé, tudo pela fé no Senhor Jesus. A Bíblia diz, a palavra de Deus garante, como diz as Escrituras, você vai pedir o que você quiser e o Senhor vai atender, porque você vai chegar diante do trono da graça, vai encontrar misericórdia, vai achar graça em ocasião oportuna. Querido, ajuda, ela só é ajuda quando eu estou precisando, certo? Remédio só é remédio
quando eu estou doente. É verdade ou não é? Se eu não estou doente, não preciso de remédio. Deixou de ser remédio. Às vezes é até um veneno tomar aquilo sem estar doente. É quando eu chego diante do trono da graça, eu vou achar misericórdia e eu vou receber a graça de Deus. Querido, eu não sei se eu fico empolgado com esse negócio, entendeu? Eu vou dizer para você, estava aqui agora à tarde, aquela hora que eu mandei o vídeo lá no WhatsApp, e eu estava aqui orando e falando: Deus, eu estou tão cansado hoje, eu não sei nem como é que eu vou pregar, porque eu tinha acabado de preparar a palavra. Eu falei assim: eu estou tão cansado fisicamente, eu estou tão cansado, Senhor, mas eu vou pela fé no que o Senhor já fez e não no que eu vou fazer. E eu creio que eles vão receber, não por causa de mim, mas pelo que Jesus já fez na cruz. Eles vão receber em nome de Jesus. E eu creio que você já está recebendo. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. E enquanto nós cantarmos essa canção, que fala ousado amor, ou seja, é um amor que não é um amor normal, é um amor que tem carregado de ousadia, de intrepidez. Ou seja, é um amor que Deus fez por nós de uma maneira tão diferenciada, que não tem como classificar ele como um amor normal. Quando você canta essa canção, renova a sua aliança de depender dele, de reconhecer ele como tudo na sua vida, e decida não mais viver a sua vida fundamentada na lei e na justiça própria, e nem a maldição da lei e nem a maldição do pecado vai alcançar a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Exalte o Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso pra-lo
muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que pensar 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo e merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe seu oásis, que Deus abençoe tudo aquilo que você tentar fazer, que você possa chegar diante do trono da graça e buscar misericórdia e achar graça. Oh Deus, e a bênção do Senhor no tempo oportuno na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda Ele, porque é só Ele que é digno, em nome de Jesus. Aleluia. Boa semana, em nome de Jesus. Aleluia. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo. Nem merecer,